tarde, pessoal, tudo bem? E eu trago aqui mais um cabelo e dessa vez com eles, os Touch Mark. Gente, assim, por que que eu resolvi trazer os Touch Mark para colorir cabelo? Porque assim, é um desafio para mim. Na verdade, eu tinha escolhido apenas 3 cores, tá? Aí eu inseri essa daqui. Eu vou deixar na descrição o nome das cores, bonitinho, tá bom? E aí eu quero me desafiar aqui a colorir esse cabelo e deixar ele o mais bonitinho possível. Vamos lá? Bora lá? Meu nome é Kátia Sanches, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. É um canal que eu mostro a minha forma de colorir. Meu material em específico é marcador e uso o giz pastel seco de vez em quando, né? Então, assim, o meu foco mesmo são os marcadores. E aí eu trouxe esse Touch Mark porque é uma linha de marcador mais acessível, né? Ele é à base de álcool, tá bom? Ele tem a ponta chanfrada e a ponta bala, que é essa daqui, ó, tá bom? Ele é fabricado lá na China, tá? E ele pertence, gente, então, é o que eu falei, ele pertence a uma categoria de materiais artísticos mais acessíveis, tá? Ou também, assim, uma alternativa mais em conta, né, gente? Trazendo qualidade, pelo menos até agora, né? O que eu usei aqui, eu gostei bastante. Então, eu falei, eu vou no cabelo. Então, logo peguei esse daqui da Mariola Budek, que também ama um cabelão. E vamos começar, gente. Então, assim, eu vou dar o zoom. Eu não vou passar o blender antes, tá, gente? Porque eu quero tentar fazer de forma bem ultra rápida, dinâmica, tá bom? Pra tentar alcançar um blending, tá? Assim, no máximo do máximo que eu puder. Então, vamos lá. Lembrando que, né, gente, não é tão fácil assim, porque esses materiais que não tem, não tem assim, né, marca, basicamente, não são conhecidos, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de mescla, tá bom? E aí a gente também pode tentar conseguir dar nossos pulinhos aí, tá? É difícil, não é fácil, ó. Já percebi aqui que esse daqui vai ser um cabelo que vai exigir muito, tá bom? Só que, gente, é assim, ó, existem algumas técnicas que dá pra gente até tentar fazer dar certo aqui, tá bom? Uma delas eu vou já explicar pra vocês entenderem. Aqui, ó, tá vendo, ó? Já consegui fazer uma mechinha. Por que eu falei de não usar o blender aqui, gente? Porque é o seguinte, se você ficar muito dependente de blender, você vai viver dependente de blender, tá bom? A verdade é essa. E aí o blender acaba e você vai fazer o quê? Ah, eu não vou pintar porque eu não tenho blender. Não! Você vai pintar sim, tá bom? Sem blender ou com blender. Eu aprendi isso a duras penas. Vamos lá, gente. O segredo é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui com um tom mais escuro, tá bom? Ó. Vou vir aqui com esse tom, certo? Vou até deixar ele pra cá. Aí eu vou vir com esse tom aqui que tá abaixo aí do tom escuro, tá bom? Aqui. E aí eu vou vir com esse outro tom. Ah, Kátia, mas não misturou direito. Calma. Calma, criatura, calma. O negócio ainda tá só começando, tá bom? Ó, eu venho com ele aqui. Assim, esse daqui, gente, bem quase imperceptível, tá? Já fiz aqui, certo? Não fiz? Então, esse vai ser o nosso segredinho, ó, tá? Que aí eu venho por cima aqui de novo, ó. E venho por cima aqui de novo, ó. Pronto, fechou. Consegui fazer um blend ali, consegui fazer um volume. E eu consegui marcar do jeito que eu queria. Tá bom? Ó. Tá? Então, ó lá, viu? Então, assim,
o que eu quero dizer para vocês aqui, o que foi o blender aqui, foi o próprio material. Você usou o próprio material para servir de blender, tá bom? De blender. Porque, gente, eu vou falar um negócio pra você, o blender é uma faca de dois gumes. Porque, assim, ele acaba super rápido, tá? E ele te deixa um pouco mal acostumado, entendeu? Então, ele acaba meio que sendo aí uma faca de dois gumes, tá, gente? Por isso que eu falo, use o blender, sim. Pele é muito bacana de usar, né? Dependendo de como vai estar o posicionamento do rosto. Mas, assim, para outras coisas, gente, é um pouco de desperdício até de material. Sendo que você consegue aí fazer um... Ó, eu também posso colocar aquele, lembra aquele tomzinho mais claro? Aí eu venho aqui com esse aqui mais escuro, ó. Tá vendo? Por cima daquele lá, ó. Peguei outro tom ali, certo? Ó, eu vou dar continuidade aqui com ele, ó. O duro desses marcadores aqui, gente, é o barulho que faz, né, meu? Ele faz um escândalo no papel. Olha lá, tá vendo, ó? Vocês percebem que ele mesmo já se autodenominou Blender aqui? Olha lá. Eu não precisei fazer nada, gente. Eu não fiz esforço algum. Esse daqui vai ficar um cabelo castanho, tá bom? Vai ficar um cabelo castanho escuro. Pro médio, né? Ó. Viu? Aí aqui, ó. Eu tô com esse tom aqui mais clarinho, né? Não tem problema, tá, gente? Não tem problema, eu vim com ele. E depois eu vim com esse aqui, ó. Tá? Por que que não tem problema? Porque eu vou voltar com o clarinho. Olha lá. E aí vai ser onde tudo se mistura. Vocês conseguiram entender, gente? Ó, tá vendo? Vocês conseguiram? Vocês conseguiram. Captou? Captaram? Vamos outra mechinha aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver uma mechinha aqui que fica melhor para explicar para vocês. Essa daqui, ó. Ó, então eu vou vir... Ah, mas Kátia, eu não posso então começar com a clarinha? Você até pode, mas como aqui é um cantinho e vai ter que ser escuro, né? Então, assim, não tem problema algum você começar com ele, tá bom? Não vejo problema. Aí aqui, sim, ó, aí você vem aqui, né? Posso deixar umas arinhas brancas, né? Só que a minha ideia principal era ter vindo com esse aqui. Pra fazer aqui o degradê perfeito, né, gente? A gente é dessas. Ó, tá vendo? Não digo assim que a gente é dessas que quer perfeito. Porque perfeição, gente, não existe, né? Assim, sempre tem algo a melhorar, né? Ó, aí aqui, mesma coisa, tá vendo? Ó, que aqui tá essa parte aqui escurinha, né? Ó, vamos puxar um pouquinho pra cá. E aí, eu venho com essa parte clarinha aqui, puxando pra cá. Ah, Kátia, mas se a gente colocar blender, não fica mais fácil? Pode ser que sim, gente. Pode ser que facilite muito nossa vida aqui. Só que a gente tem que trabalhar com a hipótese de não ter blender, tá? Porque eu vejo aí, muita gente acaba blender, não compra depois. Fica sem. Né? Muito raro você comprar, porque aí você vê o preço, aí você fica querendo comprar outras coisas. Né, gente? É uma realidade. Ó. Tá vendo, ó? Ele é o nosso próprio blender. Fechou? Tá vendo? Gente, com touch mark, tá? Depois que secar, eu posso vir com fine liner aqui, sabe? Em alguns cantos para fazer alguns detalhes, tá bom? Mas nada mais que isso. Ó, aí eu volto
pelo mesmo caminho, ó. E aí, eu finalizo novamente com esse aqui. Ó. Tá vendo? Isso, ó. Gente, é um trabalho bem assim, se a gente parar pra pensar, minucioso, sim. Por quê? Porque você tem, ó, mexinha, hein, gente, uma mexinha. Agora você pensa fazer tudo isso aqui, tem que ter paciência, né? E gostar. Ó, gente, aí aqui, mesma coisa, tá vendo, ó? Aqui ficou meio que um... Mas eu posso vir arrematando com esse aqui, ó, que é clarinho. Ó, não vai ter tanto problema, tá? Aqui, algumas mechas, gente, eu posso vir até daquele esqueminha, né, que eu gosto de fazer. Que tem mechinha que exige isso, né, gente? Ó, tá vendo? Ó. Ó lá, viu? E fica bonito. Ela exigiu esse tipo de contorno ali, sabe? Então é isso, gente. É ir trabalhando de acordo com os contornos aqui que aparecem, tá bom? Não vai inventar pontos aqui, contornos, né? Que não existe na ilustração, porque aí você vai acabar perdendo o formato dela. Mesma coisa, tá vendo? Como ele tá no fundo, gente, eu vou deixar ele assim, só vou fazer uma... Isso. Pronto. Deixa ele ali que ele tá no fundo mesmo, não tem problema, tá? Não tem problema algum. Agora aqui, vamos concluir essa mechinha aqui, ó. Né? Ó, uma mechinha que tá aqui. Bonitinha, ó. Tá vendo? Aí a gente vem já com essa daqui, lembrando, né, daquele esqueminha nosso. Que a gente vai voltar com ela ainda, tá? Ou seja, ela acabou sendo, né, o nosso blend. Nosso blender. Olha lá, viu? E foi, ó. Tá vendo, gente, ó? Ó. Que eu costumo dizer, né? A folha também influencia, tá, gente? Pegar aí uma folha aí 180 gramatura, que vai ajudar bastante, tá? Não adianta querer pegar folha sulfite pra colorir com marcador, que vai ficar ruim, tá, gente? Vai ficar esfarelando a folha. O que mais que vai acontecer? Vai acontecer uma porção de coisa aí. Vai ondular a folha demais, né? Aí. Poucos pontos, né? A gente consegue utilizar esse aqui que é mais clarinho, né? Perceberam, né? Bom, pessoal, então eu vou continuar aqui. Já fiz aqui um bom pedaço, tá? Então, aqui, eu alternei um pouquinho, só, assim, o linear da marcação aqui. Como assim, né? Vamos lá, aqui eu fiz assim, dessa forma, né? Para fazer o brilho aqui. Eu percebi que a mecha, ela exige também um certo balanço, né? Um certo brilho no balanço. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz assim, de forma escura para clara, deixando salientar ali a iluminação, tá bom? E o volume. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar o zoom aqui, um pouquinho, e vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Vamos lá. Eu venho marcando ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Com a escura, tá? Então, eu venho marcando aqui, ó.
Aí, eu venho com aquela, lembra daquela corzinha intermediária que foi escolhido? Então, eu passo por cima dela e ainda assim eu vou trazendo ela também aqui, ó. Tá? Percebeu, né? Aqui, gente, ó, como ó, aí aqui eu vou trazendo aqui, ó. Aqui é uma mechinha que se a gente parar pra pensar, ó, ela é isso aqui, ó, certo? Essa mechinha, ela faz isso aqui, ó. Tá bom? Ó lá, viu? Então, o que que a gente vai vir fazendo aqui, ó? Ó, o som de chuva, hein? De fundo, hein, gente? Ó, que chique, relaxante, hein? Ó, aí aqui eu venho trazendo as cores. Tá? Ó, lembrando que a gente tem aquele tom bem clarinho, tá? Então, eu venho com ele aqui, ó. Ah, mas não dá pra ver, não tem problema. Depois que seca, ele fica mais uniforme aqui com as outras cores. E aí dá um acabamento bonito, tá bom? Aí eu venho, ó, com esse, tá vendo? Ah, mas eu não gostei, que aqui ficou muito marcado, ó. Não tem problema. Vem de novo com esse aqui, ó. Tá bom? Que aí você tem como ir trabalhando dessa forma, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui. Tô com a minha mão suja porque eu passei giz pastel seco no fundo. Eu gosto de fazer uma técnica que eu uso giz pastel, espera um pouquinho, e depois eu venho com um marcador por cima. Geralmente eu gosto de vir com um marcador ou cinza muito clarinho, tá? Por quê? Porque parece que ele dá uma matizada, né? E ele deixa num tom mais assim pro pastel e fica ainda com esses nuances, olha aqui, tá vendo? Do giz pastel seco por baixo, tá bom? Então, gente, esse foi o cabelo de hoje, tá? Ó, eu usei 140, 98, 131 e 93. Vou deixar na descrição todos da Touch Mark para fazer esse cabelo, tá bom, gente? Então, assim, é possível se divertir com eles? Com certeza, gente, com certeza, sabe? Então, assim, é ter, assim, aquele carinho, aquela pegada bem bacana, assim, na hora de colorir, tá bom? É uma ponta que não me agrada muito, tá? Eu já cansei de falar aqui no canal, eu prefiro a ponta pincel, essa ponta aqui é uma ponta mais durinha, de canetinha. Mas, gente, olha só, você fazendo desse jeitinho que eu mostrei, né? Linear, assim, esse jeitinho, você vem, depois você vem com outro tom, depois você vai vindo, ele consegue chegar nesse resultado. Belezinha? Gente, muito obrigada por acompanhar. Fiquem com Deus e até o próximo colorido. Olha, o fundo, tá vendo? Agora dá pra ver melhor as manchinhas, né? Valeu, pessoal! Tamo junto!